Olá, meu nome é Adriane Cordeiro Trevisani, minha formação acadêmica é em Administração de Empresas, Farmácia Bioquímica e Direito. Sou especialista em farmacologia, análises clínicas e perícia judicial. Sou mestre em plantas medicinais, doutoranda do Programa de Ciência Animal da Unipar e minha experiência profissional é mais de 30 anos de atuação em laboratório de análises clínicas e eu atuo também há 6 anos como perita judicial e extrajudicial. O tema que eu escolhi para a aula de hoje é sobre função renal, porque os rins, eles são órgãos extraordinariamente importantes, porque eles são capazes de filtrar cerca de 190 litros de sangue a cada 24 horas, o que equivale a limpar todo o sangue mais de 40 vezes por dia. A insuficiência renal ela acontece quando os rins eles ficam doentes e o seu funcionamento ele fica comprometido. Os rins, então, eles possuem a função de excretar substâncias tóxicas do nosso organismo e também eliminar aquelas que estão em excesso. Como assim? Existe nesse programa de filtração que acontece desses 190 litros por dia, existem algumas substâncias que elas são reabsorvidas nesse filtro e outras que são eliminadas. Então, o excesso de algumas substâncias, elas são eliminadas na urina depois. E existe também um papel importantíssimo do rim, que é equilibrar o nosso sistema ácido básico, ou seja, ele contribui para manter o pH ideal do nosso organismo, regular também o volume de líquidos corpóreos, ou seja, se acontece desse filtro estar comprometido, vai reter o líquido e nessa retenção vai comprometer para poder o volume do sangue e consequentemente do organismo, aliás, e consequentemente vai comprometer na nossa pressão da hipertensão. Existe também um atributo muito importante desses órgãos que é na produção de alguns hormônios e também no final agora que nós citamos que é o excesso, né, desses elementos que são eliminados na urina. Aqui eu tenho duas figuras, em uma delas eu coloquei os rins, como eles estão localizados dentro do nosso organismo. Então, ele está ligado à bexiga, porque todo o funcionamento, a filtração acontece aqui, e daí ele elimina esse excesso dentro da bexiga, que é eliminado através de uma substância chamada urina. Aqui eu tenho, então, o rim, que ele é em uma forma ampliada, o corte dele, demonstrando que ele possui vários componentes aqui que em conjunto fazem esse sistema funcionar, esse filtro funcionar. Então nós temos várias engrenagens dentro desse rim que contribui para que aconteça essa filtração de forma adequada. Então existem algumas regras básicas para prevenir essas doenças renais. Por quê? As principais doenças que podem desencadear problemas renais são hipertensão e diabetes. Por conta disso, controlar os níveis de açúcar no sangue é de extrema importância. Controlar a pressão arterial também. Fazer atividade física para estimular o sistema circulatório. Atentar também para excesso de peso. Consequentemente, então, ficar de olho na dieta. Beber muita água para estimular esse filtro. Não fumar, porque o cigarro ele pode ser uma forma secundária de também trazer alguns problemas com relação às doenças renais. Não usar remédio em excesso, porque existem muitos medicamentos que eles são nefrotóxicos, que nós chamamos. Eles contribuem diretamente para desencadear problemas renais e consultar o médico para exames de rotina sempre, de forma frequente. Por quê? Porque nós temos
a doença renal crônica, ela é hoje em dia uma questão importante para a saúde pública, porque a incidência ela tem aumentado muito, mais do que dobrou nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o número de pacientes com insuficiência renal, ele dobrou. Então, nós temos assim, no Brasil, existe uma estimativa de 3 milhões de pacientes portadores de insuficiência renal. Boa parte dessas pessoas não sabiam que tinha essas doenças. Por quê? Quando acontece, os sintomas aparecerem, é porque já está num estágio muito avançado. Entre os exames laboratoriais, nós temos o exame de urina e o exame de sangue. No exame de urina, a primeira triagem acontece dessa forma. A urina chega no laboratório, aí nós vamos avaliar alguns componentes bioquímicos. Lembra que nós falamos que a urina, que o sangue, ele é filtrado nesses órgãos? Então, quando acontece essa filtragem, você vai absorver aquilo que interessa e eliminar aquilo que não interessa. Então, muitos desses componentes, eles estão sendo eliminados. E nesse exame, você consegue detectar o excesso desses componentes, se eles estão realmente sendo eliminados na quantidade esperada. Existem alguns exames também de sangue, que nós chamamos de ureia e creatinina. O padrão ouro é o exame de creatinina, onde você identifica através desse exame no sangue como está sendo realizado esse funcionamento do rim. Então, até aqui nós temos o exame de urina, que nós citamos agora há pouco, nós temos o exame de sangue, que é a ureia e creatinina, e nós temos também o importante exame que nós chamamos de exame na urina de 24 horas. Como funciona? Nós solicitamos para que o paciente elimine toda a urina, a primeira urina da manhã. E ele colhe num frasco todo o volume urinário durante 24 horas, até a primeira urina do outro dia. Existe um exame importante, que nós falamos agora mesmo sobre a creatinina. Nessa urina de 24 horas, é verificado a creatinina no sangue, a creatinina na urina e todo o volume urinário, ele é computado e daí nós verificamos um fator entre a creatinina do sangue, a creatinina da urina e esse volume urinário e conseguimos chegar num resultado para poder auxiliar o médico a identificar se aquele paciente ele tem ou não um problema renal. Existem outros componentes importantes, como esses que eu citei aqui, sódio, potássio, cloro. Eles são substâncias que eles possuem uma importância na hora de reabsorção, mas o excesso de reabsorção pode também trazer problemas. Ele tem que ser eliminado em alguma quantidade. Então, ele é um importante fator para verificar o funcionamento desse sistema. Até agora nós vimos o exame de sangue, a urina não cronometrada e a urina de 24 horas. Existe um exame importante também, eu falei agora há pouco que ele era um exame, que o rim ele tinha uma importância também, que ele contribuía para equilibrar o pH do nosso organismo. E esse exame que nós chamamos de gasometria é um exame que é realizado em laboratório para verificar o pH do sangue, que pode também estar relacionado com problema renal. A proteinúria é um fator muito importante de ser observado, porque a proteína ela não pode ser eliminada em excesso. A proteína é muito importante para poder transportar substância do nosso organismo. Quando ela é eliminada em excesso, todo o sistema fica comprometido. Por conta disso, nós temos alguns protocolos, urina não cronometrada, urina de 12 horas e aquela urina que eu expliquei agora, que é o sistema de controle de coleta de 24 horas. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei e importante, esses exames eles podem ser realizados em qualquer pessoa, de qualquer idade.